Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 7, lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2021. Tema da lição: Daniel, um estadista que orava. Lembrando que o ebdfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos gratuitos, tanto para a revista de adultos quanto para a revista de jovens. Aula em vídeo, aula em áudio e subsídios em PDF. Acesse www.ebdfoco.com e confira. Temos também treinamento para professores da EBD. Você que é professor não pode deixar de fazer esse treinamento. Faça o treinamento e seja um professor de excelência. Acesse www.ebdfoco.com e confira. Temos também um conteúdo premium para a revista de adultos e jovens. Você que já é assinante do ebdfoco.com, você tem os slides em PowerPoint, o curso baseado no tema da lição, que no caso do conteúdo de adultos sobre o pentecostalismo, e conteúdo de jovens sobre oração. Estudos em PDF, para culto de ensino e palestras ou mensagem mesmo que você deseja pregar. Acesse www.ebdfoco.com e confira. Texto do dia. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel 6 e 10. Nós temos aqui um texto onde mostra a rotina de oração de Daniel. Ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Síntese: Daniel é um grande exemplo para todos os cristãos. Verdade. Veremos o quanto a oração e a fidelidade a Deus permitiram que o profeta vencesse grandes desafios e chegasse a ser um grande estadista. O texto bíblico se encontra em Daniel, capítulo 2, verso 17 até o verso 23. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas você faça aí a leitura, faça um estudo sobre Daniel, capítulo 2, e também no capítulo 9 sobre a oração de Daniel, que aliás eu vou disponibilizar o link aqui na descrição do vídeo para você acessar um vídeo onde eu falo sobre a oração de Daniel. Introdução. Daniel provavelmente nasceu e cresceu em Jerusalém, ainda nos tempos de Josias, o último rei piedoso que governou Judá. Só lembrando que Judá, lembra que o reino de Israel foi dividido entre reino do norte e reino do sul, Judá, reino do sul. O reino do norte, que chamava Israel as 10 tribos, só teve reis ímpios. O reino do sul teve muitos reis piedosos, e provavelmente o último deles foi Josias. Os textos deixados por ele nos levam a crer que viveu muitos anos, aproximadamente 90 anos, dos quais 70 foram no exílio, jamais voltando à sua terra natal. Provavelmente ele tenha saído aí por volta de seus 15 a 20 anos, entre essa idade, e nunca mais voltou para Israel. Ele viveu toda a sua vida no exílio. Sabemos que Daniel era de linhagem real e nobre, ou se não real, mas possivelmente nobre, recebendo assim em sua terra natal uma sólida educação. Daniel era da nobreza israelita. Primeiro tópico: a educação de Daniel e de seus amigos na corte babilônica. E o Senhor entregou. Como assim entregou? Vamos lá. Na lição passada, quando estudamos acerca de Jeremias, pudemos refletir acerca desse sofrido momento. Jeremias, que foi o profeta que profetizou o cativeiro, viu o cativeiro acontecer. Daniel, quando ainda adolescente, foi levado entre os cativos para a Babilônia. Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor sitiou e marchou por sobre a Jerusalém, outrora tão respeitada e amada. Tinha início o exílio de Judá, que se juntaria aos cativos do reino do norte, já exilados há muito tempo. Eu acho. Por volta de 822, Sargão II levou cativo os israelitas da tribo do reino do norte, das tribos do norte. Apesar de Samaria existir nessa época ali, mas era um povo miscigenado, um povo misturado, não era mais o povo nativo, o povo
original mesmo dos hebreus. Agora todos os filhos de Abraão, Isaque e Jacó estavam vivendo o juízo de Deus no exílio. Era momento de choro, dor, arrependimento, saudade e principalmente crescimento. Isso aqui nos traz uma lição, o professor pode explorar isso aqui. Muitas vezes, para nós termos crescimento espiritual, nós precisamos passar pela pedagogia de Deus. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. E às vezes nós nos tornamos tão obstinados como se tornou Israel, que é preciso Deus tomar algumas medidas que nos levam a choro, a dor, para nos trazer arrependimento, sentir saudade da presença de Deus e então termos crescimento espiritual. O professor pode explorar isso aqui, é muito interessante. Entre os judeus levados à Babilônia estava um grupo muito seleto. O rei havia solicitado que alguns dos filhos de Israel, da linhagem real, fossem levados para a Babilônia. E entre eles estavam Daniel e seus amigos. Em um mundo de ilusão e tentações, Daniel e seus amigos foram levados para um mundo de ilusão e tentação. Vamos lá. Quando os jovens chegaram à corte do rei, foram com certeza surpreendidos com o que lhes aguardava. Tudo se desenhava para um fim trágico, onde suas vidas seriam ainda mais abaladas e o sofrimento ampliado. Talvez fossem presos, submetidos à fome ou a uma rotina de trabalhos forçados. Mas não. Interessante, né? Quando você fala sobre cativo, sobre levar prisioneiro, você já pensa numa situação inóspita, né? Num cenário terrível. Mas Daniel e seus amigos não foi assim. Quando eles chegaram na Babilônia, tiveram uma surpresa. Quando chegaram, receberam o conforto do palácio, a abundância da comida real e as mordomias de uma vida onde o trabalho braçal não os ameaçava. Era tudo o que jovens entre 15 e 20 anos poderiam querer. Aos olhos dos menos prudentes, havia tirado a sorte grande. Eis a questão interessante aqui. Como eu disse, quando a gente fala de cativeiro, de prisão, a gente pensa logo numa situação decadente, deplorável, de grande humilhação, de tortura, de sujeira, de masmorra. Mas Daniel, Misael, Azarias e Ananias foram levados para a corte. O problema é que a vida na corte não era menos perigosa para eles do que as masmorras. Porque se nas masmorras eles sofreriam fisicamente, no palácio eles teriam suas identidades mudadas. Olha só. Às vezes, isso aqui o professor pode dar uma explorada, às vezes jovens, você tem amizades, às vezes você tem relacionamentos que parece tão legal, tão bom, mas ele vai destruir você. É uma cilada do diabo para destruir você. Vamos ver aqui. Os prazeres do deixa para lá, do vamos viver o momento, do Deus quer o coração, vão promovendo o esfriamento do temor e o amor ao Pai. Gerações inteiras vão trocando a presença de Deus pelas aparentes bênçãos de um mundo decaído. Então, você, jovem, lembra do que o escritor de Provérbios diz: há caminhos para um homem que parece bom, mas o final é morte. Daniel foi levado com seus amigos para a corte, para viver aos pés do rei, para comer a melhor comida, para beber a melhor bebida, para viver a melhor vida. Se eles eram nobres, de linhagem real, eles estavam vivendo como se vivessem em Jerusalém. Só que tinha um problema. A ideia de Nabucodonosor de oferecer tudo isso para eles, em troca, iam violar suas consciências e descaracterizá-los de filhos de Deus. Uma identidade formada na rocha. Então, entre as medidas tomadas para a formação e mudança de mentalidade dos jovens trazidos para servir na corte babilônica estava a mudança de seus próprios nomes. Daniel recebeu um novo nome babilônico, assim como seus colegas também. Entendeu? Percebe aqui que todo esse aparato
de glamour. Tudo isso que Nabucodonosor preparou para aqueles jovens, na verdade, tinha uma cilada. Tinha aí uma descaracterização deles como filhos de Deus. Olha só, vamos ver aqui para nós entendermos. Nos tempos bíblicos, o significado de um nome dizia muito acerca da identidade do seu possuidor. Veja o exemplo. Moisés, salvo das águas. Isaac, riso. José, Deus acrescentará. Samuel, Deus ouve. Ana, graça. Ruth, companheira. Nós vemos aqui que tudo tem um significado. Tudo tem uma conexão. Muitas vezes o nome era alterado ao longo da vida, com base nos momentos da vida, nos novos momentos da vida de uma pessoa, como por exemplo, Josué, Deus é a salvação, anteriormente era Oséias, só salvação. Abraão, pai de multidões, que inicialmente era Abraão, pai elevado. Os 4 amigos tiveram seus nomes mudados numa tentativa de fazer com que suas identidades fossem desconstruídas, juntamente com outras estratégias complementares. Então, olha só. Tudo isso que o mundo oferece para você é para desconstruir sua real identidade de filho de Deus. Entenda uma coisa. Você deve conhecer pessoas que estavam na igreja, que viviam como filho e hoje são escravos. São escravos de drogas, de prostituições, da criminalidade. São escravos de tantas coisas deste mundo. São escravos de Satanás. Porque olharam para o mundo e acharam que aqueles banquetes eram alguma coisa boa. Não tiveram o discernimento de que aquilo que o mundo estava oferecendo era uma cilada. Diferente de Daniel e seus amigos, que entenderam que todo aquele conforto, que tudo aquilo que o rei estava oferecendo era uma cilada. Tanto é que eles rejeitaram participar da mesa do rei. Como diz o pastor Luiz Saião, firmeza não se põe na mesa. E foi isso que Daniel e seus amigos compreenderam. Eles estavam ali recebendo aquele tratamento diferenciado porque o rei queria tirar deles a sua identidade de filho de Deus. É isso que o mundo quer. É isso que o mundo quer. Você tem amigos, você constrói relacionamentos e às vezes você nem percebe que essas amizades, esses relacionamentos estão destruindo sua característica, a sua identidade de filho de Deus, está transformando você em um escravo de Satanás. Muito cuidado, jovens, muito cuidado. Chamavam-se Daniel, Deus é meu juiz, Ananias, o Senhor é gracioso, Misael, quem é igual a Deus, e Azarias, o Senhor ajuda. Respectivamente passaram a se chamar Beltesazar, o nome do principal deus babilônico, Sadraque, servo de Acu, deus lua, Mesaque, a sombra do príncipe, e Abednego, servo de Nego, deus da sabedoria. Então você está vendo aqui que Nabucodonosor colocou aqueles jovens no palácio, deu o melhor para ele, a melhor vida que talvez nem os nobres da Babilônia teriam, o conforto, a abundância, os prazeres ofertados ali, talvez nem muitos dos nobres não teriam e eles tinham. Mas qual era a cilada? Era destruir a identidade de servos de Deus daqueles jovens. Jovem, mais uma vez o professor pode explorar isso. Não caia nesta cilada. Muitas ofertas que o mundo nos dá é para nos destruir. Segundo tópico, a oração em tempos difíceis. Caos, tormentas. Eu peço licença aqui aos nossos ouvintes, e assinantes da DBD em Foco, inscritos no canal do YouTube, para discordar em alguns momentos do comentarista, especialmente nesse tópico.
Daniel e seus amigos certamente não deixaram de orar, mesmo enfrentando um momento complicado. Certo. Infelizmente, muitos crentes só oram quando tudo vai muito bem. Contudo, é diante das tribulações que a nossa prática de oração é aperfeiçoada. Olha só. Vamos olhar aqui. O comentarista está dizendo que, infelizmente, muitos crentes só oram quando tudo vai muito bem. Eu discordo. Eu não discordo assim, no geral, porque eu não conheço a realidade de todo mundo. Mas a realidade em que eu estou inserida, na qual eu estou inserido, né? A realidade na qual eu estou inserido, desde os primórdios da minha vida, desde a minha adolescência, é que os cristãos, na minha realidade, nas igrejas que eu já liderei, aonde fui dirigente, aonde liderei departamento, aonde estive envolvido com os trabalhos da igreja, geralmente, os cristãos dos quais eu cuidei, visitei, geralmente oram mais em tempos de dificuldade. E em tempos de bonança são relapsos. Essa é a realidade que eu estou inserido. Talvez na realidade de alguns dos irmãos, muitos irmãos crentes oram muito quando está tudo bem. Mas a realidade em que eu estou inserido é que a maioria dos irmãos, a maioria esmagadora mesmo, quando estão na prova, estão orando, jejuando, congregando e buscando a Deus. Mas quando estão na fartura, na abundância, eles esquecem de Deus. Será que devemos orar, jejuar e louvar a Deus somente nos tempos de bonança? Então, eu vou acabar pulando, vou deixar os irmãos fazer as suas próprias inferências do texto, porque a minha realidade é muito distinta aqui. Mas é óbvio que temos que orar em todo o tempo. Jamais faça como alguns jovens que, diante das tribulações, tristezas e decepções, deixam de falar com o Pai, alguns até mesmo abandonam a igreja. Ou vice-versa. Jamais faça como alguns jovens que, quando estão bem, estão empregados, o namoro vai bem, a casa vai bem, começam a abandonar a Deus e a procurar outros meios para se satisfazer e não se satisfazem em Cristo, né? Os dois lados podem ser possíveis. Estou falando isso por causa da realidade. A minha realidade, maioria das vezes, eu fui líder de jovem por muitos anos e professor de jovens por muitos anos, e eu sempre percebi que o jovem na adversidade, quando tem algum acompanhamento, ele é alguém que busca mais a Deus, assim como outros irmãos. Mas quando ele está bem, ele geralmente fica um pouco distraído. Não permita que as aflições da vida roubem o seu desejo de falar com o Pai. Sabemos que em determinados momentos a aflição é tão grande que as palavras parecem fugir dos nossos lábios. Não sabemos o que dizer, mas o Pai conhece o nosso coração. Como disse Charles Spurgeon, Deus ouve suspiros, irmãos. Então, se você está passando por aflições, por dificuldades, não é o desespero que vai lhe salvar. Na verdade, o desespero é, o fim. Mas Deus quer que você continue. Deus quer que você continue andando. E para isso Ele quer ouvir o seu suspiro, o seu gemido, a sua oração. Às vezes as nossas lágrimas e a nossa atitude de quebrantamento são as nossas mais sinceras orações. Verdade grandiosa. Daniel e seus amigos não abriram mão de sua fé e da sua vida de comunhão com o Senhor, mesmo enfrentando a tormenta e pagando um alto preço por tal atitude. Então, esta perspectiva aqui desse texto já nos leva mais adiante para os 3 jovens na fornalha e Daniel sendo perseguido já na sua velhice. Mas, olhando numa perspectiva humana, jovem, o momento de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, quando eles chegaram na Babilônia, foi um momento de muita, mas muita atração, de muito glamour. Não tinha nada numa perspectiva humana, nada de perseguição, nada de tormenta. Era conforto até demais. Mas isso era um problema, porque Nabucodonosor, Satanás, através de Nabucodonosor, queria, na verdade, destruir a identidade de filhos de Deus daqueles jovens. Mais uma vez, o professor pode repetir isso
pode enfatizar isso. Cuidado, jovens. Cuidado com os banquetes do mundo. Isso vai escravizar você. Vai tirar você da presença do Pai e levar para a lama da escravidão. Daniel foi vítima de uma conspiração que impunha uma restrição às orações. Isso aqui já mais na frente, né? Vamos acompanhando aqui quem conhece a história de Daniel. Ele deveria emudecer e não conversar com o seu Pai Celestial. O preço pela desobediência seria alto, ser atirado na cova dos leões. Lembrando que isso aqui aconteceu mais na frente. A fé inabalável que ele tinha em Deus, resultado de uma vida de comunhão com o Pai e oração, o impeliu a dizer não, né? Daniel já está aqui no reinado de Dário, né? Tinha passado o reinado de Nabucodonosor, de seus descendentes, agora já era o reinado persa, e ele recebeu uma trama, né? Sofreu uma trama de invejosos, porque ele era um homem inabalável, ele era um homem que orava a Deus, buscava a Deus, temente a Deus e querido dos imperadores, e alguém com inveja da sua posição tentou criar alguma situação que levasse ele à morte. Daniel foi parar na cova dos leões. Por quê? Vidas que oram em todo o tempo. Qual seria a sua postura se você estivesse no lugar de Daniel? É fácil erguermos as mãos na igreja e glorificarmos a Deus com nossas palavras e cânticos quando temos saúde, prosperidade, quando tudo vai bem com nossa família, namoro ou noivado. Sim, mais uma vez eu quero aqui dizer para os irmãos sobre essa realidade. Isso é possível? É possível. Sim, é possível. Mas a realidade não é essa no geral. Então, eu deixo para os irmãos, para os professores, explorarem isso aqui dentro das suas realidades. Ok, quando você está bem, você está congregando, tudo bem, as coisas ficam mais fáceis. Mas, para você chegar a ser uma pessoa frequente, que congrega, que está bem com Deus, nos tempos de bonança, vivendo em bonança, nos tempos de hoje não é muito fácil. Eu costumo dizer que dos principais desafios da nossa geração de crentes é justamente servir a Deus apesar do nosso conforto. Apesar do nosso conforto. Vamos ver mais na frente que Daniel era um exemplo de homem ocupado, mas comprometido com Deus. Então não existe desculpa. Mas será que clamamos a Deus com a mesma intensidade dos sons e das notas musicais que saem das nossas bocas quando enfrentamos as dores e tribulações? Nosso profundo desejo é que a sua resposta seja assim. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, glória. Por teu amor, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Daniel não deixou de orar quando foi submetido a momentos difíceis e um alto custo. Que, aliás, é bom o professor enfatizar isso aqui e fazer esse comparativo. Daniel não deixou de ser fiel a Deus, não deixou de orar a Deus quando foi envolvido por uma situação de glamour, de fartura, de conforto. Ele não deixou a Deus, mas também não deixou a Deus quando veio a perseguição. Ele foi fiel. Assim, lembra que Paulo diz lá em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, que a maioria das pessoas distorcem esse versículo, mas a ideia de Paulo ali, se você ler todo o texto, eu recomendo que você leia, é ele dizendo assim, eu sei ter escassez e sei ter abundância. Isso não me muda. Eu não sou influenciado pelas circunstâncias, porque eu vivo para Cristo. Daniel é esse exemplo. Deram para ele glamour, deram para ele abundância, deram para ele fartura. E ele disse, eu prefiro Cristo. Deram para ele perseguição, trabalho, calúnia. E ele disse, eu prefiro Cristo. Na minha linguagem aqui, né? Ele prefiro Deus. Eu prefiro Yahvé, o meu Deus. Jovem, presta atenção nisso. Aprenda com Paulo, aprenda com Daniel. Se o mundo lhe oferecer banquetes, prefira Cristo. Se o mundo lhe oferecer calúnias, desprezo, perseguição, prefira Cristo.
Mesmo que você esteja enfrentando alguma situação difícil, nunca pare de orar e de acreditar no Deus que tudo pode. E eu acrescento que mesmo que você esteja vivendo em abundância, mesmo que você esteja indo bem na sua casa, no seu trabalho, no seu empreendimento, nos seus estudos, que tudo vai bem, não deixe de buscar a Deus. Volto a repetir, concordo que muitas pessoas possam ter dificuldades de buscar a Deus na escassez, mas outras também têm dificuldades de buscar a Deus na bonança. Como eu disse agora há pouco, um dos grandes desafios da nossa geração de crente é servir a Deus apesar do nosso conforto. A disciplina da oração. Quando entregamos ao Senhor a nossa vida, devemos entregar também o nosso tempo, pois a desculpa de muitos para não orar é falta de tempo. Olha o que eu falei. Quando em nosso dia a dia buscamos a face de Deus em oração, não importa quanto tempo dure a nossa oração, estamos glorificando a Ele com toda a nossa existência. Mas tem muita gente que não tem tempo para buscar a Deus. Por quê? Porque estão confortáveis demais, irmãos. Por isso que eu disse para os irmãos que eu iria discordar um pouco do comentarista em alguns momentos, por causa da realidade em que eu vivo, talvez seja a realidade diferente da dele. Mas eu acredito que muitos irmãos também têm a mesma realidade que eu e provavelmente a realidade dele. De que muitos cristãos que estão num momento de dificuldade buscam a Deus mais. E outros, quando estão num momento de conforto, acabam relaxando. Então Deus passa a guiar-nos em segurança por caminhos elevados. Daniel ocupava um cargo importante e deveria ter muitos a fazer, mas isso não impedia a sua disciplina de oração. E isso prova que nós não temos desculpa. Quando nós fugimos da oração, da meditação na palavra de Deus, nós fazemos isso por negligência, não é por falta de tempo. Na cova dos leões, Daniel estava em paz, pois ele conhecia o Deus a quem amava e servia. Sua paz era resultado da sua vida de comunhão com o Pai. Ele foi jogado na cova, mas as bocas das famintas feras estavam fechadas. Olha só que interessante. A paz de Daniel era resultado da sua comunhão com Deus. Comunhão com Deus. A paz de Daniel não era resultante da amizade com o rei, não era resultante da sua posição como governador de províncias, como um homem importante do reino. A paz de Daniel não era isso. Até porque ser amigo do rei não o impediu de ir para a cova. Ser o governador, o homem importante da nação, não o impediu de levá-lo para a cova dos leões. Mas a sua comunhão com o Pai o impediu de ser devorado pelas feras. Então, amigo, jovem, professor, explore isso aqui. O mais importante é a comunhão com o Pai. O mais importante é estar na presença do Pai. Lembra que nós estudamos lá a oração de Moisés? Ele diz: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. Deus estava dizendo: Moisés, eu tenho um anjo aqui, eu garanto que vocês entrarão na terra, a terra será de vocês, não é isso que vocês querem? Eu fiz a promessa, eu vou cumprir. Moisés diz para Deus, eu estou colocando aqui, parafraseando, claro, que Moisés diz para Deus: Senhor, para mim não importa a terra, para mim não importa nada se o Senhor não estiver. A presença de Deus é mais importante do que qualquer status. A presença de Deus é mais importante do que qualquer amizade, do que qualquer relacionamento. Muitas amizades, muitos relacionamentos estão destruindo muitos jovens. E eles estão esquecendo que o que preserva eles é a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Quando reservamos um tempo para orar e fazemos desse momento uma prioridade em nossa vida, glorificamos a Deus, cumprimos os propósitos divinos de nos permitirmos viver intensamente tudo que o Senhor planejou para cada um de nós. A oração, ela é o instrumento mais importante da vida do cristão. É a atividade mais difícil, a disciplina cristã mais complicada de se desenvolver, mas é a mais importante. Ninguém cresce espiritualmente sem orar. Ninguém amadurece espiritualmente sem orar.
Terceiro tópico, a oração de Daniel e as revelações do Senhor. Daniel capítulo 9. Lembrando que nós temos um vídeo sobre a oração de Daniel, baseado no capítulo 9. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, você assiste esse vídeo para ajudar você um pouco mais a compreender sobre a oração. Um homem de oração. A oração se traduz em uma prática que nos permite chegar diante do Altíssimo e abrir nossos corações. Isso é fantástico. Fantástico. Como diz um certo teólogo, a oração muda quem ora, não a Deus. Quando Deus quer nos abençoar, Ele nos convida a orar. Né? A oração se traduz em uma prática que nos permite chegar diante do Altíssimo e abrir nossos corações. Às vezes você é uma pessoa avarenta, egoísta. Às vezes você é uma pessoa arrogante, soberba. Se você começar a orar e apresentar isso a Deus, isso tudo vai mudar. Deus nos transforma quando nós oramos. A oração era constante na rotina do simples homem chamado Daniel. Se é que posso chamar Daniel de simples, né? Ele era um imperador, um governador de províncias do maior império. Antes de ser profeta ou estadista, que na verdade ele não era profeta, o livro dele é profético, mas ele não exercia o ministério profético como Jeremias e Isaías, por exemplo. Né? Mas antes disso tudo, ele era um ser humano com todas as suas fragilidades e características. Ele era um homem comum nessa perspectiva. Mas ele orava. Ele era fiel a Deus. E ele buscava a Deus. Não há desculpas. Ele simplesmente tinha na oração uma prática diária e cotidiana. Não era dependente de grandes ritos ou preparações. Ele dobrava os joelhos e falava com Deus. Isso aqui é bem legal. Ele entrava na sua casa, no seu quarto, abria a janela para a direção de Jerusalém, porque ele intercedia por Jerusalém, e orava 3 vezes ao dia. Orava. Ele orava. Ele tinha prazer de estar orando. E ele orava. Faltam-me palavras para expressar aqui a grandeza de tudo isso. Ele não preparava cenário, ele não ia para templo, ele não preparava um ritual, ele só chegava, abria sua janela em direção a Jerusalém, porque ele se preocupava com Jerusalém e orava ao Senhor. Enfim, quando Daniel atravessou os grandes desafios narrados em seu livro, tudo foi acontecendo de forma fluida e natural. Ele simplesmente dobrou os joelhos e dirigiu-se a Deus, que diariamente fazia parte de sua vida íntima. Ele orou, a oração que está registrada no capítulo 9, fluiu, ele pediu perdão, intercedeu pelo povo, chorou, reconheceu a grandeza de Deus, porque ele já conhecia Deus através das suas orações. E você, jovem, como é sua vida de oração? Então, como que é a nossa vida de oração? Volto a repetir, ninguém amadurece espiritualmente, ninguém cresce espiritualmente sem oração, ninguém vence luta sem oração, ninguém vence pecado sem oração, ninguém cresce sem oração. O estadista que orava. Daniel logo foi elevado a cargos de alto escalão nos palácios da Babilônia e em pouco tempo tornou-se um dos homens de confiança dos reis. Dos reis, realmente. Verdade, dos reis. O jovem judeu foi nomeado conselheiro-chefe da corte real de Nabucodonosor, lá no início. Também foi nomeado terceiro no comando do império de Belsazar e um dos príncipes no comando do império de Dário, abaixo apenas do próprio imperador. Né, Daniel, por isso que a vida de Daniel é interessantíssima. Ela tem as fases aí que ele passa, todas as fases possíveis que um cristão pode passar. O engodo do mundo, né? O mundo oferecendo suas delícias, especialmente na juventude tem muito isso. Lá na juventude, Nabucodonosor ofereceu para ele o glamour, a beleza, a fartura, a vida regalada, o prazer, né? Na sua vida média, né, adulta, ofereceu o desafio, a responsabilidade. Na sua vida velha, ofereceu a traição. Né? Seus companheiros o traiu. Criou situação para levá-lo à morte. Mas ele foi fiel em todas. E Deus o preservou em todas. Cada um desses momentos na vida de Daniel fora marcado por tempos tranquilos e também por tempos tenebrosos, de tenebrosas tempestades.
mas sempre o estadista que orava depositava sua ansiedade aos pés do soberano Deus. Em tudo ele prosperava, pois Deus estava presente em sua vida. Quem vive na presença de Deus não atropela as coisas, não tropeça em coisas, não tropeça pelo caminho, está sempre de cabeça erguida e caminhando firme. O que aprendemos com tudo isso? Que devemos dedicar todas as áreas de nossa vida ao Senhor e apresentar-lhe tudo em oração. Exatamente. Você lembra da perspectiva da depravação total? O que significa depravação total? A depravação total significa que todos os aspectos da vida humana foi comprometido com o pecado. Ou seja, você tem problemas com seus pensamentos, você tem problema com seus desejos, você tem problema com seus sentimentos, você tem problema com seu ouvir, você tem problema com seu olhar. Tudo isso relacionado a pecado. Você tem problema com o seu falar, com a sua língua. Tudo isso porque o pecado contaminou tudo isso. Se você quer vencer esses males, você deve apresentar tudo isso em oração. Cada aspecto da sua existência apresente em oração. Lá em seu trabalho ou no preparo para uma avaliação difícil na faculdade, descanse suas ansiedades diante de Deus em oração. E Ele lhe conduzirá e guardará os seus passos. Bom lembrar, professor, explore isso aqui com seus alunos. Às vezes nós esquecemos de apresentar a Deus o nosso cotidiano, coisas simples da vida. Por exemplo, o meu trabalho, a minha empresa, o meu transporte até o meu trabalho, né? A segurança da minha empresa. São coisas simples. E aí a gente vai para coisas mais elevadas, a minha comunhão com Deus, a obra de Deus, o meu ministério, a minha família. São coisas elevadas e coisas simples, que às vezes nós selecionamos, mas nós devemos apresentar todas elas a Deus. As orações que Deus ouve. Deus ouve as orações de Daniel. Mas qual o motivo que permitia que o profeta e estadista tivesse uma ascensão tão direta e destacada ao soberano Deus? Vamos lá. Com base no que aprendemos em Daniel, vejamos 3 das muitas características das orações que são ouvidas por Deus. Primeiro, as orações que são feitas pelos humildes e longânimos. Pessoas que oram com humildade, né? Não por motivos torpes, e que têm um ânimo longo, né? Que são perseverantes. Deus ouve essas orações. Quando oramos com humildade e longanimidade, sem almejar benefícios próprios, né? Prazer próprio, autopromoção, Deus se agrada e percebe que a nossa disposição está no bem do próximo e na bênção sobre os que necessitam do cuidado divino. Orar pelo necessitado, uma oração intercessória. Daniel fazia muito isso, porque ele orava por Jerusalém. E orava também por seus inimigos. É muito importante. Oração intercessória. Segundo, as orações que são feitas com fé e paciência. Muitas vezes oramos e clamamos a Deus em momentos de grande provação, mas a resposta não vem de imediato. Aprendemos que em tudo há tempo, inclusive para a vitória sobre as dificuldades da caminhada, né? Então, precisamos ser perseverantes e acreditar que Deus está no controle de tudo. E como disse certo teólogo, ainda que a resposta da oração não seja exatamente a que queremos, o processo da oração vai nos abençoar. Terceiro, as orações que são feitas por aqueles que buscam servir ao Senhor dignamente. A busca por uma vida de santidade deve ser a meta de todo cristão, embora vivamos ainda em um mundo pecaminoso. Então, oração por santificação deve ser uma necessidade. Aqui o texto deve ser uma meta, e eu tirei esse uma. Deve ser a meta. Orar por uma vida santa deve ser a meta de todo cristão, especialmente jovens, pelas dificuldades da juventude. Deus é santo e para estarmos em comunhão com Ele precisamos almejar a santidade, embora a nossa natureza humana nos impeça diariamente. Isso é verdade. Nós vivemos um grande conflito, onde nós lutamos contra a nossa natureza carnal.
mas oremos confiando em Deus. Daniel tinha vivido em seu coração, ao longo de toda a sua vida, o desejo de jamais se contaminar com o manjar do rei. Ele viveu isso e foi feliz porque foi fiel a Deus. Conclusão. Valiosas são as lições aprendidas com aqueles que temem ao Senhor e se permitem viver constantemente guiados pelo Espírito Santo. Viver guiado pelo Espírito Santo é tudo que a gente precisa. Jovem, coloque sua vida por completo nas mãos de Deus e glorifique-o constantemente com todas as suas palavras, ações, decisões, posturas e tudo o que for proveniente de sua caminhada. Glorifique a Deus o tempo todo. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Acesse www.ebdenfoco.com e confira todo o conteúdo do ebdenfoco.com. Acesse o link na descrição do vídeo para comprar o livro Os 4 Cs da Educação Cristã. Mande um zap para 094 98409 2869 e receba subsídios gratuitos pelo WhatsApp. E então é isso aí. Que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima. Paz e bem a todos.